Já foi o tempo em que a mulher era vista como sexo frágil. Hoje, somos guerreiras no mercado de trabalho, rainhas no lar, sedutoras na intimidade. Por todas essas razões, nós merecemos um espaço todo nosso. Entra no ar a partir de agora, Papo de Mulher. Aqui você tem voz, aqui você tem vez. Os nossos parceiros são Doutora Sidneia Aparecida Galo, Laboratório Vila Rica, Clínica Semais Cardiologia, Dr. Antônio Valentim Sâncio, Imafar Farmácia de Manipulação, Dr. Rômulo Tavares, Urologista, Terapeuta Angélica Jacó e Casa do Biscoito. Boa tarde para você. É mais uma edição do programa Papo de Mulher entrando em cena pela sua 98,5 para trazer sempre informação recheada de perguntas, de respostas com profissionais que podem atender, é claro, as nossas dúvidas e trazer respostas para as nossas dúvidas. Hoje conversando com a terapeuta Angélica Jacó sobre um tema que é muito falado, mas na verdade muitas pessoas não conhecem como funciona a constelação familiar. Boa tarde, Angélica, seja bem-vinda mais uma vez ao nosso Papo de Mulher. Boa tarde a todos e sou muito grata por poder explanar sobre a constelação sistêmica familiar integrativa. Bem, explica pra gente o que é a constelação sistêmica familiar integrativa. É uma abordagem terapêutica que visa explorar e resolver os padrões repetitivos e conflitos familiares, buscando as raízes e os padrões da família. As dinâmicas passadas ajudam a identificar aquilo que você não percebeu ou não se permitiu ver. Quando se fala de repetições, de ciclos, é normal em todas as famílias as coisas acontecerem assim como se fosse um círculo vicioso? Maioria, 99,9% da família repete histórias. Que aconteceu? Não, independente das gerações, né? Independente das gerações. E como você citou aí, é difícil de perceber a família? A família não aceita, né? Uhum. Então, por exemplo, Bert Helling é que trouxe essa informação porque ele era um padre e ele participou da Segunda Guerra Mundial e ele então foi fazer uns trabalhos na África, na tribo Zulu. E ele se aproximou muito de duas terapeutas famosas na época, a Virginia Satir e a Lois, que trabalhavam já a terapia com as repetições em nossos pensamentos e sentimentos, né? Elas já traziam essa dinâmica familiar, né? Porque a Lois, por exemplo, fez o primeiro livro, Você Pode Se Curar, né? Então, tipo a Lois do livro The Secret? Sim, legal. Ok. E a Virginia Satir era uma americana e o Bert Helling se uniu muito a ela e aí trouxe todo essa dinâmica que ele então fundou a constelação sistêmica familiar, tá? E aí depois, um pouquinho antes dele falecer, que foi em 29 de setembro de 2019, ele trouxe antes disso a integração de várias técnicas e que ele mudou um pouco a dinâmica, né? Que a dinâmica antes era você escolhia e a pessoa sabia a quem você representava, né? Quem está ali, por exemplo, principalmente no workshop com pessoas. E então depois ele mudou isso, que isso está na Netflix, que tem um seriado, né? O primeiro seriado que fala de uma nova mulher, onde isso é muito bem explanado, e depois na segunda versão também, tá? Ele traz isso porque antes você sabia, vamos supor, você me convida para eu te representar.
como eu te conheço, eu vou então sei de algumas coisas, eu vou, aí não se deve, né? Que aí vira um teatro. Essa é uma dinâmica agora diferente. Por exemplo, se eu te escolho para me representar, você não vai saber que sou eu. Então, a fenomenologia traz essa condição e mostrar realmente quem eu sou, o que você vai demonstrar ali, tá? Sim. Isso normalmente só acontece quando você faz a constelação no workshop com pessoas e as pessoas te representam. Porque existem as constelações também feitas com bonecos na água, com bonecos individuais, com qualquer coisa, com cartas, né? Eu faço muito individual com cartas e é fantástico, tá? Que você traz a fenomenologia. O que você quer saber? O que você ainda não enxergou? E aí você te mostra. Com cavalos, por exemplo, eu tive uma experiência em Curitiba com Paulo Newman. Ele fez uma constelação era mãe e filha. A filha que ia constelar e a mãe queria participar. E o Paulo falava assim, mas não é bom a senhora entrar no campo? Fica lá fora. Ela disse, não, mas aí a filha aceitou, pode deixar a mamãe entrar. E o cavalo foi, em vez de ir para a filha, foi em cima da mãe e quebrou o joelho da mãe. E isso foi assim um impacto, que nem Paulo não sabia que isso poderia acontecer, né? E aí foi levar para o médico, quando chegou lá, descobriu que no joelho tinha um câncer. E que se não fosse o cavalo, ela nunca ia saber, o negócio ia se espalhar, entende? Então foi assim, mágico, né? Como? Né? E quem pode fazer a constelação, Angélica? A partir dos 15 anos de idade, a gente sugere, e até a pessoa tiver consciência. É uma terapia com o objetivo de quê? É uma terapia para te mostrar aonde estão as repetições que acontecem, que a gente nem percebe, como algo que puxasse para você fazer igual. E aí você tem essa oportunidade de cortar esse ciclo pelo autoconhecimento, tá? Ela só pode ser feita em família, já que é constelação familiar? Não, ela não é feita em família. Você traz no campo os seus familiares, principalmente o seu pai e sua mãe, que são a base. E aí você, e depois os demais. E cada um tem um lugar. E principalmente, o que a constelação mais aborda é o pertencimento. Tá? O pertencimento, ele é muito importante. As pessoas excluem as pessoas, excluem as coisas, e isso reverbera no campo, e isso muda, faz com que você tenha sofrimentos, você tenha doenças e repetições dessa história. Por exemplo, nós temos o presidente dos Estados Unidos, que eles... Trump. Não, antes. Lá, bem atrás. Não. Bush. Antes desse. Subiu o nome. Kennedy. A família Kennedy. Por que a família Kennedy morria sempre? E por que o presidente Kennedy foi morto? É uma repetição de história, porque esse presidente foi o que mais fez os asfaltos nos Estados Unidos. E muitos morreram, e as famílias queriam indenização, e era excluído, né? Não servia mais. E aí acontece que isso reverbera na família, tá? Depende do que você faz e onde faz. Isso pode ser de milhares de anos atrás, de 6 milhões de anos atrás, desde o início da humanidade. Sim. E você fez alguma coisa que você repete hoje. E você precisa ter essa um espírito velho num corpo novo. Novo, isso, tá? E que problemas a constelação sistêmica familiar pode tratar, Angélica? Tudo. Desde a compra,
por que eu tenho insônia, por que eu sou nervosa, por que eu tenho ansiedade, por que eu tenho medo, qualquer coisa você pode constelar. O campo é soberano e mostra. Uhum. O problema é depois saber tratar, né? Essas coisas. Justamente. A constelação, ela depois é bom você ter um terapeuta e trabalhar isso quando você não entende. Para saber, por exemplo, né? Muitas vezes você é abordado um abuso sexual que aconteceu na sua infância, você não se lembra mais, mas você sofre com isso e você não sabe de onde foi. E o campo traz, e pode ter sido com o avô, com o pai, com o irmão, e aí a pessoa não consegue entender. Então ele precisa de um terapeuta para que às vezes pode até surgir um outro problema. Problema. Normalmente, doenças são ocasionadas, principalmente as doenças sexuais, são ocasionadas por isso, né? E o que acontece durante a sessão? Tudo o que acontece numa sessão? Normalmente ela você traz a pessoa, né? Vamos supor, eu vou lá e quero tratar um problema como eu fiz. Eu queria saber por que eu tive o câncer, né? Desde o início. Então eu constelei isso. E aí abri o campo, né? Me mostrou. Então, foram escolhidas pessoas que representassem meus familiares, meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus avós, até na 4ª geração foi colocado no campo. E aí trouxe uma repetição de minha avó materna, que foi abusada e teve um aborto antes de se casar. E ela trouxe isso no campo. E depois foi trabalhando isso e chegou até a mim. E quando chegou a mim, foi quando eu nasci. Meus pais esperavam que eu viesse como filho homem e eu vim como mulher, né? Uhum. E aí eu fui rejeitada pelos meus avós paternos, porque na cultura, principalmente pomerana, o primeiro filho tem que ser homem, né? Uhum. Para ajudar os pais a construir, a fazer, o homem é mais forte, e a mulher fica no segundo plano. E minha mãe ficou desesperada e ela então ela teve depressão pós-parto, ela tentou com que eu morresse, mas eu não morri, estou aqui. E isso reverberou, ficou no meu inconsciente, e o câncer, ele se desenvolve, as células, com ressentimento, culpa, mágoa. Mesmo que você não saiba, fica no seu inconsciente. Fica no inconsciente. E no momento certo, quando isso é um balde cheio e na sua vida acontece algo como esse sentimento, por exemplo, um ressentimento, ou um abandono, ou uma mágoa, vai trazer a doença. Sim. Tá? E quando você tem aí a consciência, a cura é fácil. É mais fácil? Mais fácil. Muito mais fácil. Muito mais quando você tem a consciência. Tá? E a constelação, ela está ligada a algum tipo de religião? Não. Já que tem essa coisa toda a ver com espiritualidade? Nenhuma religião. Tanto que o Bert Helling, ele era padre, ele deixou de ser padre para poder estudar terapias. Sim. É isso. Tá? E quantas sessões são necessárias para resolver um conflito com a constelação familiar? Depende do que você traz de tema, né? Do que você quer acertar. Por exemplo, eu já fiz 15 constelações sobre um tema e que na 15ª se resolveu da forma que o campo trouxe, né? Aí resolveu igualzinho. Igualzinho o campo trouxe. E às vezes você tem muita ansiedade em resolver, e a fenomenologia, ela atua em você no campo morfológico durante 5 anos. Você pode ter experiências que foram te mostradas ali, que iam acontecer, e acontece aí quando 4 anos depois, eu tenho uma cliente assim, que ela fez há 5 anos atrás, e tá
tudo acontecendo agora, exatamente. Demora, né? Aí depende de cada caso, né? Alguns são imediatos, outros levam tempo, né? Mas pode mostrar o que vai acontecer e o que aconteceu. Normalmente o campo mostra o que vai acontecer, o que tem que mudar. O que tem que mudar. Sim. E aí você às vezes, não, mas isso não tem uma lógica. E aí você deixando fluir, vai acontecer exatamente como o campo te mostrou que é o que precisa ser. O campo seria o quê? Esse magnetismo? Esse magnetismo, é isso. Né? O campo, ele é bem... Puxa, vamos dizer assim? Você, por exemplo, né, há pouco tempo nós tivemos uma constelação onde o rapaz nunca tinha participado. E ele, então, ele representou alguém e a pessoa não conseguia andar, né? Não conseguia andar, digo assim, ir para frente com as coisas. E ele estava sentado na cadeira e ele não conseguia levantar. Ele falou, que coisa, eu quero levantar e não conseguia, porque quem ele representava estava preso a uma condição. Então, ele estava com esse sintoma, tá? Ótimo. E o que muda na vida de uma pessoa após fazer a constelação familiar? Muda tudo. A pessoa tem os benefícios. O propósito é dar consciência e resolver os conflitos, tanto na área emocional, física, psicológica, e trazer soluções e resolver o sistema. Quando você constela, isso reverbera em todo o campo ao seu redor. Às vezes as pessoas que convivem com você mudam até antes de você, né? Por exemplo, pai, mãe, filhos, ou irmãos, primos, enfim. Sim. Tem porque nós reverbera em 380 mil pessoas no mundo que nós estamos ligados. Que essa reverberação? Por exemplo, se eu estou aqui no Brasil e se a minha linhagem familiar tem uma parte na Alemanha, lá também acontece a mudança do que eu estou trabalhando, o que eu estou trazendo para o tema. Ah, sim. Tá? Porque nós somos ligados a uma linha, a uma família. Se você tem pai e mãe, sua mãe tem pai e mãe, e aí vai, porque temos essa linhagem. A árvore, a tal da árvore, exatamente. As raízes estão todas lá. Então, se mexe num lugar, o reflexo surge em outro lugar da família. Outro lugar da família, como isso também acontece nos animais, nas coisas, por exemplo, no formigueiro, né? O mesmo formigueiro que tem aqui, tem lá no Egito. Entende? Vamos supor, os macacos da mesma raça lá no Egito lavam as mãos, exemplo, aqui a mesma raça passa a lavar a mão. Mesmo que não tenham convivido junto, tá? E assim, na alimentação tem muito isso, né? A gente acaba se alimentando porque lá a nossa origem trouxe uma nova realidade. Aí você passa a ter esse comportamento, tanto para o bem quanto para o mal, né? Que é o que a gente considera mal, mas é uma coisa boa para se ajustar. Que dá para ajustar tudo. Depois que você tem consciência sobre isso. Exatamente. Mas para ajustar, leva anos ou é rápido? É aquilo que eu te falei. Tem gente que leva 5 anos, outros não. Depende muito do que a forma que eu abro essa dinâmica, né? Como eu me entrego, como eu falo, como eu permito, né? Sim. E quanto tempo dura uma sessão de terapia? De 1 hora até 3 horas. De 1 a 3 horas. Uhum. Isso no workshop. E na individual, normalmente é 1 hora. Quais os principais benefícios da constelação familiar? É você enxergar aquilo que você não enxergava.
e não se permitia enxergar ou ver, né? Aham, Ou, né? mas Enxergar, normalmente. Tem alguma coisa, porque a pessoa vai ver o que ela não enxergava. Às vezes, até então, ela tinha esse conflito de ansiedade ou depressão, não sabia o porquê. Mas se ela descobre que foi uma pessoa ali do convívio dela que fez alguma coisa com ela, está no inconsciente, ela consegue perdoar essa pessoa tão rápido? O mais importante é você perdoar e não doer mais. Essa é a dinâmica da constelação. É você realmente usar o... Porque a gente, na constelação, a gente não usa a palavra perdão. A gente fala, eu sinto muito por ter ancorado essa dor, por ter doído tanto em mim, e agora eu me liberto, solto e deixo sair, reverbero, reprogramo, ressignifico. E aí a pessoa, você solta a pessoa também, porque senão essa informação fica presa nas duas pessoas. De quem sentiu. Que uma pessoa, para fazer uma constelação, tem que ser até forte, né? Relativamente sim. Sim, depende do tema. Ela vai ver. Há um preparo para fazer essa constelação? Normalmente é indicação por terapeutas, né? Sim. Sim, porque quando a gente vai trabalhando na terapia e a pessoa não consegue resolver, a gente não consegue enxergar, perceber e ver, a gente leva para o campo morfológico para poder ela então ver com os próprios olhos, né? Uhum. Qual a importância de se ter um terapeuta formado para realizar essa constelação familiar? É o estudo. É ter conhecimento e também muita influência sobre o dom, né? A pessoa nasce com um dom. Bem, para quem queira fazer a constelação familiar, o que é preciso? Só chegou, qualquer pessoa... É preciso entrar em contato e marcar, né? Porque não é feito sempre, assim, em grupo, não é feito sempre, porque nós temos... Né? Tem que ter as pessoas para representar, nós temos que convidar os participantes e também as escolhas de quantas pessoas vão fazer, porque a gente leva às vezes um dia inteiro fazendo vários temas, né? Com várias pessoas, e aí as pessoas ficam concentradas nisso aí. Quando a pessoa não quer fazer de forma com workshop, faz individual. Aí traz o tema e muitas diferenças entre a constelação familiar individual e workshop em relação aos resultados? Eu digo para você, quando nós somos muito, né? Eu quero ver para crer, né? Somos São Tomé, né? Então, o workshop te mostra muito mais aberto do que o individual. Sim. Qual o telefone de contato, Angélica, onde atende? Novo endereço, na rua Hermann Misching, 360, na primeira casa, em cima do consultório Dr. Antônio Roncone, em frente ao edifício IP, logo depois do SMS a Radiologia, em Santo Centro, na rua do Hospital. De segunda a sexta, aqui em Santa Maria, e muitas vezes em Vila Velha, de sexta, sábado e segunda. E o telefone é 27 992 99 12 30. De preferência, comunicar pelo WhatsApp. Eu tenho bastante atendimentos e eu não consigo atender pela linha. Angélica, mais uma vez, muito grata por sua participação aqui no nosso programa. Tem algum recado final para os nossos ouvintes? Quando conhecerem a dinâmica da constelação, isso é muito bom. Então, te convido a vir conhecer, a fazer, principalmente o workshop, que você vai ter mais conhecimentos e clareza sobre o que você precisa ajustar, mudar e conhecer. Obrigada. Sejam bem-vindos. Eu que agradeço essa oportunidade. Nosso Papo de Mulher finaliza por hoje. Muito obrigada por sua participação, pela sua audiência aqui no nosso programa. Curta a canção de Luiz Trigacheiro, Quem Me Vê. Tchau, tchau para você.